Que o Senhor possa te usar poderosamente em nome de Jesus. Boa tarde, tudo bem, Igreja Vine? Será que a gente pode dar uma salva de palmas para Jesus agora, que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Você pode ficar de pé no seu lugar só um momento. Eu queria que a gente começasse esse momento da palavra aqui em oração. Glórias a Deus. Você pode fazer uma dupla aí com alguém do seu lado. E para aqueles que estão em três, olha para trás, às vezes você acha um outro que está em três aí. Faz uma dupla e decide aí espiritualmente falando quem é o número 1, quem é o número 2. Decide aí, geralmente o número 1 é o mais ungido da dupla. Vê aí se vocês acertaram. Muito bem, deixa eu ver o número 1, deixa eu ver se é, para ver se quem eu vou pedir oração depois, ok. E o número 2, cadê o número 2? Geralmente é o mais próspero da dupla. Ô glória, já compra o ingresso do seu amigo aí da Vine Conference. Muito bem. Número 2, a gente vai começar com você. Eu vou lançar uma pauta aqui. Você vai orar isso sobre o número 1, ok? Eu vou orar aqui, mas você vai orar em voz alta. Você vai declarar isso sobre a vida do número 1. Então número 2, você vai impor as mãos sobre o número 1 e vai declarar que hoje a palavra de Deus caia no coração deles e crie raízes profundas e frutos que permanecem. Vamos lá, 1, 2, 3, levanta a sua voz, começa a orar. Senhor, nós te pedimos agora, Pai, sobre cada um aqui nessa tarde. A minha oração, Deus, é que o Senhor venha e revele a tua palavra aos nossos corações. É aquilo que o salmista diz: guardei a palavra no meu coração para que não venha pecar contra ti. Que exulte as maravilhas que estão escondidas na tua lei. A nossa oração, Pai, é que a gente não saia desse culto aqui da mesma maneira que a gente entrou. Nós queremos ser transformados, nós queremos ser edificados na tua palavra e com o poder de Deus sobre nós, no nome de Jesus, amém, amém. Vocês estão aquecendo aí, gente? Número 1, você vai impor as mãos sobre o número 2 e você vai declarar o poder de Deus sobre essa pessoa. Você vai declarar um mover do Espírito Santo, um liberar, céus rasgados sobre essa pessoa agora nessa tarde. Vamos lá, 1, 2, 3, começa a declarar isso. Levanta a tua voz de profeta e vai trazendo o céu aqui na terra. Pai, nós oramos agora sobre cada um aqui esta tarde. Nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem e derrama o teu poder sobre nós. Nós sabemos que a tua vontade é a palavra e o poder. Então nós te pedimos, derrama o teu poder. Derrama curas nesse lugar. Curas do corpo, na alma, no espírito, Pai. É isso que eu te peço, Deus. No nome de Jesus, aqui, Rei dos Seis. Ele é o príncipe da paz. Ele é o alfa. Ele é o ômega. Ele é o rei desta igreja. Ele é o rei de Colombo. Ele é o rei de Curitiba, Ele é o rei do Paraná, Ele é o rei do Brasil. Pai, nós te adoramos. Se você ora no Espírito, comece a orar no Espírito também, vamos lá. Vem, Senhor Deus, traz o teu bálsamo sobre nós. Ei, vamos lá, vamos lá. Não deixa o externo atrapalhar o que Deus está fazendo no interno. É uma nova temporada. Que privilégio, Senhor Deus, experimentarmos o que o Senhor fará em 2026 aqui na Vine. Vai dando espaço para o profético dentro de você. Vai dando espaço para o mover de Deus dentro de você. Aviva-nos, Senhor Deus, mais uma vez. E de novo, Senhor. Se você tem um cântico espiritual, põe esse cântico para fora. Não se prenda, não se prenda. A melhor coisa que a gente pode ter
Não é talvez uma pregação, mas é a presença dEle manifesta nesse lugar. Aumenta a tua glória nesse lugar, Senhor Deus. Ei, nós te desejamos. Turramanamanamasê. Vamos, sorramanamamamaê. Ei, ramanarararabababababá. Ah, Senhor. Oh, ramanamashe que terebriande barabase. Oh, rebiande catarabalamanamas. Eu sinto que tem alguém aqui essa tarde. Você está tendo algumas pontadas na sua coluna, pontadas no meio da coluna. Não é como se fosse uma dor nas costas, são pontadas. Quando você mexe, se você mexer agora, você vai sentir certas pontadas. Talvez isso começou hoje à tarde ou já faz algum tempo, mas pontadas na sua coluna. Quem é você? Você pode levantar a mão, por favor? Levanta bem alto a sua mão para eu te ver. Aonde? Ali. Glórias a Deus. Mais alguém? Ok. A gente vai orar por todos. Eu sinto algumas palavras. Daqui a pouco a gente já vai orar. O Senhor já está agindo. Eu sinto então essas pontadas. O Senhor quer curar isso. Eu via também como uma dor nos tornozelos. E é uma dor de, talvez você virou o pé, ou já é uma coisa até de muito tempo. E aí assim, você não vê a hora de eu falar amém e pedir para o pessoal sentar. Você está com essas dores nos tornozelos, para ficar de pé. Quem é você? Você pode levantar a mão? Existe alguém aqui? Ali, glórias a Deus. Ali, ok. Ali atrás também. Ok. Essa é mais diferente, mas eu via uma dor no músculo assim da perna, da coxa esquerda. Eu sinto que é uma mulher, eu não sei o que é isso. Tem alguém aqui? Ali. Glórias a Deus. Ok, eu tenho uma última coisa também específica. Eu sinto que tem pessoas aqui que você tem uma dor na parte de trás dos teus olhos, como se fosse uma coisa assim meio muscular, assim, uma coisa na parte de trás dos teus olhos, fica te fazendo, isso gera até enxaqueca em você. Quem é você? Levanta a sua mão. Ali, ok, ali. Ok. Nós vamos orar por essas pessoas, mas eu quero, além das palavras que o Senhor me deu, quando Ele traz, obviamente, Ele revela, Ele traz redenção, né? Mas se você está aqui essa noite também, você está com alguma dor física, alguma condição física no teu corpo agora, que você consegue testar, e está doendo, você pode levantar sua mão também? Alguém mais? Mais alguém? Ok, vamos fazer o seguinte então, agora eu preciso da ajuda de vocês. Todo mundo que eu chamei uma palavra aqui, e todo mundo que está com essa enfermidade, queria te pedir que você levantasse sua mão e ficasse 2 minutos com ela levantada, só fique com ela assim. Por quê? Permaneça com a mão levantada, até alguém do seu lado colocar a mão no teu ombro. Então você que está ao redor dessas pessoas, coloca a mão no ombro. Quando alguém botar a mão no seu ombro, aí você pode abaixar a mão. Então, já tem ali, já tem aqui, já tem aqui. Não ore ainda, vamos orar todos juntos. Ali, meu irmão ali, tem 2 mãos levantadas. Ali o meu irmão de preto. Se tiver alguém com a mão, não ore ainda, nós vamos orar todos juntos. Aleluia. Agora vamos fazer o seguinte. Se apresenta para essa pessoa aí, diga o seu nome, pergunta o nome dessa pessoa. E pergunta aí o que é que está doendo, o que é essa condição. Talvez foi essa condição dos tornozelos, da coxa esquerda, talvez foi essa condição dos olhos, ou qualquer outra coisa. Pergunta qual é a enfermidade. Por que é importante você perguntar? Porque você vai orar, vai declarar cura no nome de Jesus, mas não de uma forma genérica, mas de uma forma específica. Então às vezes essa pessoa vai te explicar, é um problema no osso, é um problema no músculo, na cartilagem, o das minhas costas eu não sei, eu acordei assim, enfim. Ok? Vocês perguntaram? Beleza. Quando eu contar até 3, todos que estão impondo as mãos sobre os enfermos, a palavra diz, né? E estes sinais seguiriam os que crerem.
Quem aqui crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, morreu, ressuscitou ao terceiro dia? Uma música tão bonita, glória a Deus por ter ouvido essa música, nossa, vou escutar ela hoje o dia inteiro. Se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, existe poder no nome dele. Ele diz: em meu nome expulsarão demônios, em meu nome falarão novas línguas, e imporão a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Então o que a gente vai fazer aqui é só obedecer a ordem do Senhor. Então quando eu contar até 3, você vai impor as mãos sobre esses enfermos, e nós todos juntos, mesmo que você não está impondo as mãos, você vai estender as mãos, e você vai declarar 100% de cura no nome de Jesus. Você vai declarar, vai chamar a existência exatamente a cura. Se é no ombro, restauração no ombro. Se é no joelho, restauração no joelho. Vocês estão prontos? 1, 2, 3, levanta sua voz, começa a orar. Pai, nós declaramos agora no nome de Jesus, sobre cada um aqui esta noite, nós declaramos, Pai, sobre os músculos oculares, traz agora alívio no nome de Jesus. Se existe inflamação muscular, nós declaramos cura no nome de Jesus. Sobre as pontadas das costas, nós declaramos alinhamento na coluna, alinhamento em cada uma das vértebras. Nós declaramos, Senhor Deus, 100% de cura, Pai, sobre os tornozelos. Desincham os tornozelos agora no nome de Jesus. Nós declaramos movimento voltando ao normal agora no nome de Jesus. 100% de cura. Clamamos por cada osso restaurado, cada pedaço muscular restaurado, cada ligamento restaurado. 100% de cura agora no nome de Jesus. Amém. E eu queria agora, você que recebeu oração, faz o teste daquilo que estava doendo. Faz o teste, se é a coxa, se é a perna. E você aí, faz o teste. Se você fala, namorado, de 85% a 100%, não estou com mais nenhuma dor. Faz assim, levanta a sua mão. Tem alguém aqui? 1 aqui, glórias a Deus. 2 aqui, glórias a Deus. 3 aqui, glórias a Deus. 4 aqui, 5 aqui, 6 aqui, 7 aqui, 8 aqui, 9, 10, 11, a minha irmã da coxa ali, glórias a Deus, vai sair pulando ali também. Eu já perdi a conta, vamos celebrar, porque o nosso Deus é vivo e existe autoridade no nome dele. Glórias a Deus, glórias a Deus. Feche seus olhos, estenda suas mãos. Diga assim: Senhor, Tu és soberano. Você não perde o controle de nada. Nós te agradecemos pelo Teu poder, por cada uma dessas curas, e por ainda as outras que virão. Nós clamamos, Pai, usa esta igreja como uma casa de milagres, como uma tenda de cura, no nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus bem forte onde você está. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um high five na pessoa do seu lado aí, sei lá como é que fala hoje em dia, dá um tapa bem forte aí e senta no seu lugar, fica à vontade. Que alegria estar aqui, pastor André, toda a equipe de pastores, para não errar nenhum nome, então, que alegria estar aqui, todo mundo aqui da Igreja Vine, obrigado por me receber. Sei que a gente teve até que mudar o horário aí, estou me sentindo muito importante, mas muito obrigado cada um. E, bem, deixa eu me apresentar um pouco. Meu nome é Gabriel Namorato, sou casado com a Giovana, pai do Apolo, sou presbítero hoje na Zion Church, lá em São Paulo, cuido de toda a área de novos membros, novos convertidos, visitantes, e no Dunamis Movement, uma semana atrás a gente estava aqui fazendo o Descend. Quem estava no Descend? Tinha gente no Descend aqui? Legal, glória a Deus, muito bom. A gente, no Dunamis, eu lidero uma coisa chamada Dunamis Pockets, que são braços de missões universitárias, né? Nós pregamos o evangelho dentro das universidades. Hoje são mais de 385 universidades em mais de 17 nações, na verdade, em 17 nações, Brasil mais 16.
E é uma honra, eu tenho servido o Senhor nos últimos 10 anos. Eu me converti em 2016, então esse ano é um ano muito especial para mim. Sabe quando você tem umas datas assim na sua vida, e você fica de olho aberto, você fala, alguma coisa vai acontecer esse ano. E mesmo se não acontecer nada, vai ser a coisa mais incrível da minha vida, Deus ter me sustentado por 10 anos. Então fazem 10 anos que eu fui alcançado dentro da minha universidade. Então hoje eu tenho a honra de trabalhar, de devotar minha vida por algo que me transformou, que me alcançou. Então nós treinamos jovens universitários e é incrível nós vermos salvações, curas, como a gente está vendo aqui dentro do campus universitário, muleta jogada fora, como é que é o nome daquilo? Gesso jogado fora, tala, enfim, a gente vê jovens universitários sendo batizados com o Espírito Santo no meio da sala de aula, não entendendo nada, orando em línguas no meio da aula, e é aquela doideira. E agora a gente quer, enfim, invadir todas as universidades. Então se tiver gente aqui de Colombo aqui, vamos para cima, vamos ganhar pessoas para Jesus aí na sua universidade, encher essa igreja aqui também de universitários para a glória de Deus. Então eu tenho vivido isso nos últimos 10 anos, e para mim é um privilégio, uma honra estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Abre comigo a sua Bíblia em Isaías capítulo 6. Enquanto você vai abrindo em Isaías capítulo 6, eu vou fazer um exercício com você, enquanto vai abrindo, eu quero te lembrar a história de Jairo. Quem aqui lembra da história de Jairo? Faz assim, ó. Jairo estava lá em Cafarnaum. Jairo era o sacerdote do templo lá em Cafarnaum, a cidade de Jesus. E a história conta que Jesus está vindo do Mar da Galileia. Assim que ele pisa ali no Mar da Galileia, tem já uma multidão ali meio que esperando ele, mas ao mesmo tempo ali é uma cidade ali, enfim, bem movimentada. E aí ele chega e ele encontra Jairo. Jairo de primeira fala assim: Jesus, será que você pode ir lá na minha casa, porque a minha filha, ela morreu. Ela, 12 anos, está numa enfermidade, eu acho que já era. Jesus fala assim para ela não, para ele: eu vou lá na sua casa, Jairo, eu vou até a sua casa. Aí a história conta que então ele está tentando levar ele lá da beira do Mar da Galileia até o templo. E ano passado eu tive a oportunidade de estar em Israel e ver com meus próprios olhos. E a gente às vezes acha que é um negócio gigante, que é super longe, mas na verdade eu estou falando de tipo assim, ali onde está escrito Kids é a beira do Mar da Galileia, e ali onde está aquele negócio ali da jornada Vine é onde está o templo. Então assim, nem é tão comprido, só que pensa, uma multidão aqui no meio. E aí Jesus ele vai se espremendo no meio do pessoal. E a palavra conta que aquela mulher, a mulher do fluxo de sangue, uma mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue, uma mulher que ela era rejeitada há 12 anos, porque na cultura judaica, na lei mosaica, a mulher quando ela estava naqueles dias, ela era dita como impura, então ela não poderia tocar ninguém, não poderia nem estar nos mesmos ambientes sociais com alguém. Então pensa, há 12 anos aquela mulher era rejeitada. Então claramente ela tinha um problema na alma dela. Além disso, aquela mulher há 12 anos, não é só um problema de rejeição, mas é um problema físico, obviamente, doenças na questão do sangue, hemorragia o tempo todo, talvez, enfim, uma série de outras complicações que poderiam vir na saúde física dela, pelo fato de um fluxo que não parava. Então talvez enfraquecida, talvez inflamada, enfim, não sei. Então há 12 anos aquela mulher com um problema na alma, com um problema no corpo. Mas a história diz que Jesus então falando: eu vou até a tua casa, Jairo. No meio da multidão, aquela mulher, ela não está nem aí, ela reconhece quem Jesus é, ela reconhece que Jesus está na sala, e ela se espreme no meio de todo mundo. Ela está quebrando inúmeras regras, porque a cada pessoa que ela encosta, ela está quebrando uma regra, e ela está se espremendo no meio de todo mundo, e tocando em todo mundo. Ela não poderia estar ali, ela não poderia estar no meio de todo mundo, mas a palavra diz que ela toca em Jesus, e de repente Jesus vira e fala: alguém me tocou.
E aí os discípulos falam: Jesus, é óbvio, né? Olha o tanto de gente tem aqui. Aí ele fala: não. Alguém me tocou de uma forma diferente. Alguém me tocou sabendo quem eu sou. Alguém me tocou e virtude saiu de mim, poder saiu de mim, dunamis saiu de mim, é a palavra. Então ele vê aquela mulher, e a palavra diz que naquele momento aquela mulher toca as vestes, a pontinha, o fluxo de sangue dela para instantaneamente, ela é curada instantaneamente. O que eu quero te dizer, meu irmão? Quero te dizer que Jesus pode curar o teu corpo, como a gente viu aqui, mas Ele também pode curar a tua alma, porque pensa, Jesus curou a alma daquela mulher, uma mulher que é rejeitada, uma mulher que é ignorada há 12 anos, é notada por Deus no meio de uma multidão. Talvez você está aqui hoje e fala assim: namorado, olha o tamanho dessa igreja aqui, eu estou aqui meio que me escondido lá no fundo, ou estou aqui meio no meio das minhas amigas, no meio dos meus amigos, estou aqui com meu marido, minha esposa, mas eu estou aqui meio tipo, estou no meio da multidão. O Senhor conhece cada um de vocês, Ele chama pelo nome, como Ele foi chamando aqui agora há pouco. Então Ele nota aquela mulher, Ele cura o corpo, Ele cura a alma e cura o espírito, porque Ele fala: a tua fé te salvou. Mas o que tem a ver, namorado? O que eu quero te dizer é o seguinte: talvez você chegou aqui hoje, você viu, nossa, culto on fire, deve vir um profeta das nações aqui, que vai falar o meu CPF, que vai apontar e falar: eis que te digo, que vai falar Bruna, Natália, Marcos, Rodrigo. Às vezes Deus me usa assim, mas muitas vezes a gente chega em cultos e fica querendo que Jesus venha na nossa casa, como aconteceu com Jairo, e muitas vezes acontece. Muitas vezes Jesus fala: eu vou lá na tua casa, eu vou lá resolver o teu problema, eu vou lá curar o teu problema, eu vou lá resolver a tua questão financeira, eu vou lá resolver o teu casamento, eu vou lá até a tua casa, até o teu íntimo. Muitas vezes a gente pode ser que nem Jairo, mas nem sempre. Mas deixa eu te falar uma coisa, meus irmãos, nem todo culto você vai ser Jairo, mas todo culto você pode ser como a mulher do fluxo de sangue. Todo culto você pode ir até atrás de Jesus e falar: eu não estou nem aí se você vai vir até mim, eu vou até você, eu vou te tocar no meio da multidão, porque eu sei quem tu és, e eu sei que você está aqui. Então para essa tarde, tem essa postura, a postura da mulher do fluxo de sangue, porque talvez a pessoa do teu lado foi curada e você não, mas tenha esta postura. Ainda tem muita gente viver até finalizar esse dia, amém? Você abriu aí em Isaías capítulo 6? Isaías capítulo 6, vamos ler do versículo 1 até o versículo 9, diz assim: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor, e Ele estava sentado em um trono alto, e a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele haviam serafins, cada um com 6 asas, com 2 cobriam os rostos, 2 cobriam os pés, e 2 voavam. Diziam em voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Suas vozes sacudiam o templo e até os alicerces, e todo o edifício estava cheio da fumaça. Então eu disse: estou perdido, esse é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de povo de lábios impuros. Mas os meus olhos, porém, viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou até minha direção, trazendo uma brasa ardente que ele havia tirado do altar. Com um tenaz tocou os meus lábios, e com brasa disse: veja, essa brasa tocou os teus lábios, sua culpa foi removida, os seus pecados foram perdoados. Para aqui, feche seus olhos. Senhor, fala conosco agora com a tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus, que a tua palavra vire rema no nosso coração. Revela ela, Pai, no nome de Jesus, amém. Eu amo esse texto, e esse texto
cada versículo ele pode nos ensinar alguma coisa. Eu queria pregar hoje, se você gosta de temas, se você gosta de anotar, o nome da minha mensagem é: o que você faz quando o Rei dos Reis entra na sala? Meus irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Nós brasileiros, a gente não tem noção nenhuma do que é um rei. Na verdade, a gente é ensinado na escola que esse papo aí de monarquia é um negócio retrógrado. A gente é ensinado ali no ensino médio que esse negócio de rei é um negócio retrógrado. O negócio é a república, o negócio é a democracia, é o poder de todos, é o poder do povo. Esse negócio de rei é um negócio retrógrado. Aí a gente, pintam pra gente, por exemplo, pastor, que, por exemplo, Dom Pedro era um cara meio mané, que ele proclamou independência ali, fazendo talvez as necessidades. Eu tenho uma história dessa, quem já ouviu isso? Eu ouvi isso aí, não sei se estou viajando. Ou seja, a gente não tem noção nenhuma do que é ter um rei. O máximo é a gente ficava, ai, Rainha Elizabeth, que fofinha, né, aquela velhinha lá. A gente não tem noção nenhuma do que é um rei. E muitas vezes isso se torna um problema para nós conseguirmos nos portar direito na presença de Deus. Muitas vezes a presença de Deus invade a sala como um momento de oração, um momento de intercessão, um momento de adoração, uma ministração poderosa. A gente não sabe o que fazer e a gente acaba perdendo o que a gente poderia ganhar de simplesmente estar na presença de Deus por não saber como se portar na presença. A verdade é que se entrar por aquela porta ali, agora o novo rei da Inglaterra, o rei Charles, a gente não faz ideia do que fazer. Será que te levanta? Será que senta? Será que faz assim? Será que high five? Soquinho? Sei lá. Eu levanto, eu dou meu lugar para ele, eu não dou. A gente não tem noção. E digo mais, além de não saber o que fazer se um rei entrasse aqui, o problema de que a gente não reconhece, não entende monarquia, e acha que monarquia é um negócio ruim, que aí a gente acha que o reino de Deus tem que ser uma democracia. O que é uma democracia? A gente que manda nos políticos, não é isso que a gente fala? É quem paga o salário do presidente sou eu. A gente não fala isso? A gente fala, a gente tem que pagar lá o DAS, tem que pagar lá o IPTU, começo do ano, desculpa de estar te lembrando isso, IPVA, você fala, eu que pago o salário desses políticos aí, desses governantes, e a gente acha que a gente que paga o salário de Deus. Reino, uma monarquia absolutista, onde existe só um rei eterno, e ele manda em todas as coisas, nele todas as coisas existem, as regras vêm dele, a vontade vem dele, e ele está sentado num alto sublime trono. Então hoje eu queria, através de Isaías capítulo 6, te ensinar, porque aqui é uma grande aula, como a gente deve se portar na presença do rei. Pode ser, gente? Amém? Posso pregar? O texto começa assim, no ano em que o rei Uzias morreu. Deixa eu te falar uma coisa. O rei Uzias, quando você estuda a história do reino do norte, o reino do sul, rei Uzias era o rei de Judá. Uzias foi um dos poucos bons reis, dos reis que governaram ou Israel ou Judá, quando toda Israel se dividiu, o reino do norte e o reino do sul. Uzias foi um dos poucos bons reis, e Uzias era tipo um popstar, ele era um rei bom, era um rei que pegou de uma crise, resolveu as coisas e ainda deixou coisa boa. Claro, tem seus erros, mas era um bom rei. Só que
o texto começa dizendo: no ano em que o rei Uzias morreu. Por que Isaías escreve isso? Ele escreve isso não só por conta de um caráter histórico, mas ele escreve isso querendo dizer o seguinte: a minha esperança não está em nenhum governador. E o quão importante é a gente lembrar disso em ano de eleição como o nosso. Meus irmãos, quando a gente vê no ano em que o rei Uzias morreu, o ponto é o seguinte: pode o Brasil virar monarquia, pode virar o presidente mais legal do mundo, pode o André aqui virar o presidente do Brasil. Olha aí, ó. Que isso, foi forte. Mas a nossa esperança não está em governadores, a nossa esperança não está em político, a nossa esperança não está se vai ter lá o escândalo, se fulano que está julgando o caso, se é o STF, se é não sei o quê. A nossa esperança está no Rei dos Reis. Não interessa quem senta no trono aqui da terra, interessa quem está sentando no trono da nossa vida. No ano em que o rei Uzias morreu, quem é que está sentando no trono da sua vida? É o dinheiro? É a família se tornou o teu ídolo que está no teu coração? O ano em que o rei Uzias morreu, aí ele diz: eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e a borda do seu manto enchia o templo. Gente, essa igreja aqui é linda e ela é enorme. Agora imagina que só esse fiapo da minha calça jeans aqui, que absurdo, né? Pregando numa igreja de domingo com um fiapo de calça. Que absurdo. Só um fiapinho aqui da roupa de Deus enche esse templo inteiro. E daí, namorado? Deixa eu te explicar o quão importante é isso. Porque fala assim para a pessoa do seu lado: o nosso Deus é enorme. Você precisa entender que o seu Deus é grande, o seu Deus é enorme. E o que significa isso? Significa que quanto maior você reconhece que Deus é, quão menor ficam os seus problemas diante dele. Meu amigo, para um Deus enorme, um câncer não é nada. Meu amigo, para um Deus enorme, um divórcio não é nada. Meu amigo, para um Deus enorme, uma crise financeira não é nada. Eu não sei qual é o seu problema, e eu não estou querendo diminuir o seu problema, mas eu só quero te dizer que comparado ao tamanho do nosso Deus, não é nada. O que é uma enfermidade? Uma dor que talvez você entrou aqui hoje e já foi embora. O que é uma conta bancária perto do dono de toda a prata, de todo o ouro? O que é um desafio de um filho distante perto do pai que lança cordas de amor e nos puxa de volta para ele? Você precisa redefinir o quão grande Deus é para você. Parece até infantil o que eu estou te falando, mas é por isso que muitas crianças, por isso que as crianças, elas não estão nem aí, porque para elas Deus é esse Deus grandão. Você tem que saber que o seu Deus é grande. E veja os seus problemas sendo pulverizados a coisas pequenininhas. Amém? Posso continuar? O texto depois continua assim: ao redor dele haviam serafins, cada um deles com 6 asas. 2 asas cobriam os rostos, 2 cobriam os pés, e com 2 voavam e diziam em alta voz: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Sabe o que você tem que entender? Essa aqui é revelação profunda. Que Deus é santo. Você até ficou em silêncio de tão absurdo que foi, né?
Mas muitas vezes o fato assim, Deus é santo, virou só um adjetivo, sei lá, igual falar uma coisa meio que óbvia para você. Gente, Deus é santo. Existe agora, nesse exato momento, os anjos cantando santo, 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 os 24 anciões, os 4 seres viventes, porque Deus é santo. E sabe por que é importante você reconhecer a santidade de Deus? Porque quanto mais você reconhece a santidade de Deus, mais você se torna santo. Porque tudo aquilo que você adora, você se torna parecido. Sabia disso? Pessoas que adoram dinheiro são compradas facilmente. Pessoas que adoram os prazeres dessa vida, se deixam levar por esses prazeres. Eu adoro essa minha amiga. Pode ter certeza. Daqui a pouco você estão... nossa amiga, mesma roupa. Você precisa reconhecer a santidade de Deus e adorar a santidade de Deus, não porque é um pedaço, só tu és santo, e só porque é a letra legal, não. Reconhecer que Ele é santo, e que toda a terra está cheia da tua glória, significa que quando eu o adoro, reconhecendo sua santidade, isso me ajuda no meu processo de santificação. Só que agora tem um plus, porque o texto diz que depois que ele vê os anjos dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da tua glória, o texto diz, ai de mim, ou estou perdido, é o meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Vou contar uma historinha. Eu tive a oportunidade e graça de passar minha lua de mel há 6 anos atrás, lá em Cancún. Top, top, top. Águas cristalinas, nunca tinha visto uma água daquele jeito, os peixinhos no pé assim, ó. Foi muito top. Aí, eu voltei, e eu casei no fim do ano, então eu voltei meio que nas férias ali, e aí eu e minha esposa, a gente foi lá, meus pais têm uma casa meio de campo, fica ali perto do litoral norte, de São Paulo, e a gente inventou de ir numa praia, meio duvidosa, eu não vou nem falar aqui, porque está transmitindo, mas é uma praia duvidosa, cara. E na hora que a gente botou o pé naquela água barrenta, cara, uma vez que você pisa na água cristalina, cara, você começa a ver o quão sujas são as outras águas. Isso que eu estou falando que nem é sobre mar. O que eu quero dizer é, quando você reconhece a santidade de Deus, é impossível você não olhar para si mesmo e falar, eu preciso de ti, Senhor, eu estou perdido porque eu sou impuro. Não é você, mas você conhece aquela pessoa que, não, eu sou perfeito. Nossa, Deus, sou quase um anjo. Eu faz tempo que eu não peço perdão, viu? Faz tempo que eu não reconheço. Cara, pessoas que têm essa dificuldade de ver a necessidade de quanto eles precisam de Deus, eu te dou o diagnóstico, falta de tempo na presença de Deus. Porque se é na presença que eu vejo que Deus é grande e diminui meus probleminhas, é na presença que eu tenho oportunidade de reconhecer a santidade, adorá-la para me tornar mais santo, é na presença que eu me coloco no meu lugar como essa água barrenta. Meu amigo, você pode ter 20 mil anos de igreja Vine, você pode ter 1 milhão de anos na sua carteirinha de membro, não tem ninguém que entra na presença de Deus e não sai de lá falando, meu Deus, como eu sou sujo ainda. Beleza, você já foi mais encardido antigamente, mas ainda, meu amigo, falta muito. Perto do santo dos santos, falta muito sempre.
Já falta muito quando eu almoço com esses pastores aí, cara. Eu vou sentar com os pastores aí, nesses dias de carnaval, eu estou sentando ali com muitos, tô almoçando, jantando, conversando, amigos. E o pastor está falando uma coisa e está na minha cabeça, eu estou assim, ó, meu Deus, falta muito para mim. Imagina quando eu entro na presença de Deus. Tem gente aqui, cara, que você é muito orgulhoso. E o problema do orgulhoso, para resolver isso aí, não tem a ver com te colocar no teu lugar, não. Tem a ver com você entrar na presença de Deus e ver o quanto você precisa de Deus. Ai de mim, porque sou homem impuro e habito no meio de pessoas impuras. A gente é muito bom nessa vida de internet, a gente é muito bom de julgar o outro. Nós somos os santos dos comentários. Olha lá o outro lá que não sei o que divorciou com a mulher e tal, e traiu e não sei o que. Meu amigo, quanto mais você entrar na presença de Deus, menos comentários você vai fazer. Quanto mais você entrar na presença de Deus, mais compaixão você vai ter por esses assuntos aí. Então entrar na presença de Deus, além de fazer os teus problemas pequenos, te ajuda em santidade, te coloca no teu lugar de reconhecimento da necessidade do Senhor. E de verdade, não esses termos assim genéricos que a gente fala, sabe? Eu preciso de Jesus. Não, preciso de Deus, porque se não for com Ele, eu sou podre. Eu sou podre demais. Meu Deus. O que eu estou pensando? O que eu estou fazendo? Está vendo? Tudo isso na presença de Deus. Muitas vezes a gente entra num momento de louvor e sai igual. Cara, você entrou e saiu igual. Você entrou num culto e saiu igual. Namorado, mas Deus está em todos os lugares. É verdade, Ele é onipresente. Eu falava isso ontem. C.S. Lewis, quem conhece C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia? C.S. Lewis não é um teólogo, né? Ele é um escritor cristão, um artista, e glórias a Deus, porque muitas vezes tem certas definições teológicas que são melhores explicadas, pelo menos na minha opinião, por artistas do que por teólogos. E C.S. Lewis, no livro dele, Peso da Glória, ele vai explicar que glória é o próprio Deus. Deus é a própria glória, porque Deus é glorioso. Então a glória nada mais é do que presença de Deus. Então quando você fala, cara, está cheio da glória nesse lugar, está cheio da presença dEle, e ele diz que glória tem a ver com proximidade, o quão perto Deus está. E esse é o paradoxo, porque Ele está em todos os lugares, mas como que Ele pode estar mais perto? Porque é o quanto Ele se deixa ser percebido. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Que esse livro é difícil pra caramba, eu li umas 3 vezes e ainda não entendi. Eu quero dizer isso porque a glória de Deus enche o templo, a gente tem momentos gloriosos, poderosos, na adoração, como eu disse, tantos momentos num culto. Pode ser a glória nível 1000 ou a glória nível 2, as duas é a glória de Deus. Alguma coisa tem que mudar. Tem algo muito errado quando você entra e sai do mesmo jeito. Não é porque o pregador viajou na maionese aqui, não é porque o cantor aqui deu uma desafinada, não é porque deu um problema, não. Tem muito mais a ver com como você se portou na presença de Deus. E isso aqui no culto, mas também lá no teu quarto, quando você põe de joelho do lado da tua cama. Então o fato que Deus é onipresente, não é para você usar isso como desculpa. Não, Deus está em todos os lugares, eu não preciso ir na igreja. Não. O fato de que Deus é onipresente, significa que eu posso acessá-lo em todos os lugares, e Ele pode ser percebido por mim em todos os lugares. Isso não tem que me gerar relaxo, tem que me gerar temor. Tem que ser, o corandeu é a palavra, significa estar debaixo da audiência de um.
Não interessa o que os seus seguidores dizem, não interessa o que os seus amigos na faculdade dizem. Sabe quem está te olhando o tempo todo? Deus. E quando a gente sabe que Deus está no lugar, como eu me porto na presença dEle? Todas essas coisas que eu estou te falando aqui, meu amigo, meus irmãos, todas elas estão disponíveis para qualquer momento. Qualquer momento você pode dizer: Senhor, Tu é maior do que esse problema no trânsito aqui. Senhor Deus, o Senhor é maior do que essa notícia que chegou no meu celular aqui agora. Ao mesmo tempo, Senhor, Tu és santo. Ah, Deus, como Tu és bom. Gente, fala comigo, a adoração é um estilo de vida. Então não resume tudo que você consegue dar de adoração para Deus só aqui nos 40 minutos que a gente adora. Tem me pegado muito uma coisa que aconteceu há alguns anos, de um grande homem de Deus, que a esposa dele faleceu de câncer. E aí o velório foi no sábado, e aí domingo de manhã teve culto cedinho. O culto já foi daquele jeito mais diferente, a galera foi chegando, adoraram com a mão meio mastro, né, que chama isso aqui, tipo, tá? Nada a ver, falar isso, sei lá, desculpa. E aí, na hora da palavra, vídeo aviso, na hora da palavra, quem vai pregar? Qualquer pessoa, menos o pastor, né, óbvio. Não, o pastor aparece lá para pregar. E aí ele fala assim, ó: hoje eu tenho a oportunidade de adorar a Deus em meio à dor, coisa que eu não vou poder fazer no céu. Isso me pegou demais, e isso começou a me instigar. Quais são as coisas que eu posso adorar a Deus, que não são o que eu já vou fazer no céu? Porque, gente, assim, meu amigo aqui do louvor, gostei muito dele, muito bom. Mas a gente vai cantar no céu o resto da vida. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a humanidade, todo o céu é cheio da glória. A gente vai cantar pro resto da vida. Só que sabe que você só pode adorar a Deus no teu sofrimento aqui na terra. Você só pode adorar a Deus, por exemplo, pregando o evangelho na sua faculdade aqui na terra. Você só pode adorar a Deus sendo perseguido pelo evangelho aqui na terra. E eu não sei se seria possível, mas eu pelo menos não quero nem ter a chance de chegar no céu e falar: puxa vida, eu queria ter adorado a Deus de outras maneiras, porque agora só dá dessa maneira. Porque não existe tristeza no céu, não existe dor. Então deixa eu adorar a Deus aqui no meio da minha dor. Deixa eu adorar a santidade dEle em tudo que eu faço. Amém, pessoal? Então ele diz: ai de mim, pois sou homem impuro, e habito no meio de um povo impuro. É na presença de Deus que você reconhece a tua necessidade dEle. Se você está muito autossuficiente, meu irmão, entra na presença de Deus, Ele te coloca no lugar. E é o que o texto continua dizendo: então um dos serafins voou à minha direção, trazendo uma brasa ardente, que ele havia tirado do altar com um tenaz. Tocou os meus lábios com a brasa e disse: veja, esta brasa tocou os teus lábios, a tua culpa foi removida e os seus pecados foram perdoados. Tem gente que está aqui essa tarde, que até agora você não conseguiu entrar na presença de Deus, acessar a presença de Deus, porque existe uma acusação sobre a sua vida. O diabo está usando qualquer coisa que você fez para falar: você é sujo. Vai levantar a mão na adoração? Aquela mão que você... E aquilo que você estava vendo? Ou aquilo que você fez há um ano atrás? Aquilo que você fez há 10 anos atrás? Tem gente que não consegue entrar na presença de Deus, porque o diabo está te acusando de alguma coisa que você fez. Gente, pecado é pecado. E ele está dizendo: você é sujo. Tem gente aqui, está me ouvindo aqui agora, não está conseguindo acessar. Por quê? Porque você tem uma falsa sensação, você tem uma ideia errada de que você acha que você precisa se limpar para entrar na presença de Deus. Claro, a Bíblia é clara: sem santidade ninguém verá a Deus, mas ela está dizendo no dia do juízo.
A palavra de Deus diz que Ele é santo, mas o nosso Deus é misericordioso e diz assim: você não precisa se limpar para entrar na minha presença, é na minha presença que você é purificado, é na minha presença que você é limpo. E aí, a presença de Deus está aqui, é o local onde você vai ser limpo, mas você não consegue acessar, porque você acha que tem que se limpar antes. E antes de continuar, eu queria orar especificamente sobre isso. Será que todo mundo pode ficar de pé? Faz um pouco de exercício. Feche seus olhos onde você está. Feche seus olhos. Esqueça quem está do teu lado agora. Feche os olhos, esquece quem está do seu lado, feche os olhos. Talvez você não está gostando, mas feche os olhos então, só para ter o seu momento de introspecção. Se você está aqui essa tarde, e quando eu trouxe essa palavra aqui agora, de alguém que não está conseguindo acessar a presença de Deus já há algum tempo talvez, que existe alguma acusação sobre você, se você é essa pessoa, eu queria te dar a oportunidade de você resolver isso hoje. E se você é essa pessoa, eu não vou pedir para você levantar sua mão, mas todos de olhos fechados, se você puder vir aqui na frente, eu quero orar por você. Você pode sair do seu lugar e vir aqui na frente? Estou te esperando aqui. Glórias a Deus, pode vir. Pode vir, glórias a Deus. Pode vir, pode vir, pode vir. Mais alguém? Mais alguém? Pode vir, glórias a Deus. Pode vindo, pode vindo. Mais alguém? Pode vir. Oh Espírito de Deus, obrigado, porque Tu és aquele que convence da justiça, do juízo. Mais alguém? Glórias a Deus, pode vir, minha irmã. Meu irmão está mais para o canto, vem aqui mais para frente para a gente poder orar com vocês todos, por favor. Isso, venha, 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 venha. Senhor, na Tua presença agora, tira, Senhor Deus, toda a culpa agora, no nome de Jesus. Tira toda a acusação agora, no nome de Jesus. Se tiver líderes da casa quiserem ministrar, me ajudando também, tira agora, Senhor Deus, toda a culpa, Senhor Deus, toda a culpa dos olhos, toda a culpa das mãos. Oh Senhor Deus, troca, Deus, as lágrimas de remorso por lágrimas de arrependimento genuíno. Limpa, Senhor Deus, é na presença. É na presença, meus irmãos. Esse é o lugar que vocês nunca deveriam ter saído. Toda a culpa é removida, como o texto diz, o teu pecado foi perdoado, a tua iniquidade foi removida. Vem, Senhor, agora com brasa viva do altar sobre cada um deles agora. Oh, Ramananai. Se você está aqui, você não veio, só estende suas mãos, vai intercedendo pelos seus irmãos aqui. Você conhece quem está aqui, cita os nomes, vai orando, vai se colocando na brecha. Não sai daqui, eu quero ainda fazer uma oração com quem está aqui. Vai tirando a culpa, Senhor Deus. Tira, Senhor Deus.
Vai limpando, Senhor Deus, a culpa. O Senhor já tem perdoado os pecados. Se você precisa confessar, confessa, e Ele é fiel e justo para confessar. Mas eu sinto que tem mais, você até já pediu perdão, mas você precisa se perdoar. Tu és santo. Você que está aqui na frente, coloca a mão no seu coração. Nós vamos fazer uma oração que o salmista fez em Salmo 51. Repete assim comigo, ó. Repete assim: tem misericórdia de mim, Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão. Apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu reconheço a minha rebeldia. O meu pecado me persegue. Fala bem forte: pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que era mal aos teus olhos, pois sou pecador desde que nasci. Tu, porém, conheces a verdade do meu íntimo, e no coração me mostra a verdade. Purifica-me da minha impureza, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei branco, mais do que a neve. Devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Mais forte: devolve-me, Senhor. Restaura, Senhor, a alegria da tua salvação. Toda a igreja: devolve-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Mais uma vez: devolve-me a alegria da tua salvação, no nome de Jesus. Amém. Aplauda bem forte aquele que tem poder para perdoar pecados, para apagar a iniquidade, ressignificar o passado e apontar um futuro brilhante. Levante seus braços onde você está. A banda pode voltar, eu vou finalizar o texto, mas já todos já de pé. Você tem línguas aí, você pode começar a fluir. Mas o texto não termina aqui, que nós lemos. Depois de que os pecados são perdoados, restaurados na presença. Então conta comigo, na presença de Deus. Não, conta, não, enfim. Eu também faço tipo, diga Dara, né? Dara. Só conta aqui nos meus dedinhos. Aqui ó, na presença de Deus, você reduz os seus problemas a zero. Não que eles somem, mas eles ficam tão pequenininhos perto de Deus. Na presença de Deus, você se torna mais santo, porque você está adorando a santidade dEle. Na presença de Deus, você reconhece a necessidade de que você precisa dEle. Na presença de Deus, Ele te purifica. Olha o tanto de coisa que Ele faz para você. Só que tem uma coisa na presença de Deus, que Ele agora joga para o nosso lado. O texto diz assim no versículo 8: então ouvi o Senhor perguntando: quem enviarei? Quem irá por nós? Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você está aqui essa tarde e você está perdido. Não desviado, mas você está meio perdido.
perdido de propósito, perdido de sonho, perdido de futuro. O que eu faço? Para onde eu vou? E eu sinto até essa noite, e eu queria ministrar sobre isso. Pessoas que enterraram seus ministérios. Pastor André, tem algo muito grande vindo para cá. A seara é grande, poucos são os trabalhadores. E eu sei que o pastor André e toda a equipe vai precisar de muitos ministros, vai precisar de muitos aqueles que uma vez enterraram os seus dons. E deixa eu te falar, o quinto dedinho aqui, na presença de Deus, o Senhor ou te chama ou te lembra do teu chamado. Meu amigo, você não precisa de um coach para dizer o que você tem que fazer, você precisa entrar na presença de Deus. Você não precisa destravar o código, você precisa entrar na presença de Deus e ficar lá, até ouvir Ele dizendo: a quem enviarei? Quem irá por nós em Colombo? Quem irá por nós na minha escola, na minha faculdade? Tem muitos aqui, cara, que você já ouviu o teu chamado. Uma vez você queimou, uma vez você... mas eu não sei o que aconteceu. Talvez aquele tamanho de problema lá que você está achando que está grande demais. Talvez pouco tempo na presença, e aí está achando que você já está tudo pronto. Eu não sei, você se achou sujo. Mas hoje o Senhor quer restaurar sonhos antigos, o Senhor quer restaurar chamados antigos, o Senhor quer desentulhar poços, porque Ele vai mandar chuva nessa igreja. Será que você pode ser um poço dizendo: ei Deus, manda chuva? Toda vez que você entra na presença de Deus, Ele te lembra o teu chamado. Quando eu coloco meus joelhos no chão, eu me lembro Ele falando: aquilo que eu fiz por você nas universidades, continua fazendo por outros. Quando você entra na presença de Deus, Ele te lembra de onde Ele te tirou. Então Ele diz: quem enviarei? Quem irá por nós? E aí, Isaías então, muito bem, na presença de Deus se alista. Diga o seguinte: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Esta tarde eu quero te dar o convite de você se apresentar ou se reapresentar. Queria fazer um tipo de ministração, não sei como funciona, mas se a gente puder ter lideranças aqui na frente para ministrar, porque é o seguinte: nesse canto aqui, perto da bateria, quando eu chamar, o Espírito Santo já está te convencendo, nisso ele é melhor do que eu. Aqui são aquelas pessoas que querem se reapresentar. Eu sinto o Senhor, sabe? Pega a tua reservista do reino de Deus, bora, vamos fazer algo grande em 2026 para o reino de Deus. Ele está lançando a capa, sabe? Quando eu chamar, você vai vir aqui para se reapresentar, falando: eu estou desentulhando meus poços, eis-me aqui, envia-me a mim de novo. Eu quero restaurar os sonhos, eu quero restaurar os planos, eu quero restaurar os chamados. Já do lado de cá, aqui do lado do teclado, aqueles que talvez estavam por muito tempo adormecidos, mas querem um compromisso de dizer: Senhor, usa a minha vida para a tua glória. Eis-me aqui, envia-me a mim, para esse povo de lábios impuros. Eis-me aqui, envia-me a mim. Feche seus olhos onde você está e estenda suas mãos.